boa tarde a todos. Hoje, e por acaso vem quase a propósito do desapego, celebra-se o Dia Internacional de Erradicação da Pobreza. Aliás, é mundial. Nós vivemos num país onde ainda existem muitos pobres e hoje, por acaso, vi nas notícias que, se não fossem os subsídios do Estado, muitos mais seríamos, mesmo assim, há 17,2% de pobres efetivos em Portugal. Mas vamos falar do desapego. E se falamos do desapego, também temos de falar do apego, porque não há uma coisa sem a outra. E a verdade é que todos nós temos, por natureza humana, porque nós ainda estamos num corpo de carne, o apego ao dinheiro, o apego aos bens materiais, temos o apego enfim, a todas aquelas coisas que nos fazem falta para o dia-a-dia, ao carro. E devíamos também olhar para o desapego, e o desapego pode eventualmente ser também o desapego dos bens materiais, mas também ao mesmo tempo o desapego interior. O desapego interior acaba por nos levar ao perdão, a sermos benévolos para com os outros e seguir aquela máxima que Jesus deixou: amar o próximo como a nós mesmos. E se falarmos de desapego, já falámos aqui da riqueza, que todos nós gostamos, e, enfim, do dinheiro, e jogamos no Euromilhões, no Totoloto, e quando o dinheiro não abunda, até se joga na raspadinha. De qualquer das formas, há necessidade do desapego. Não é que o facto de ser rico seja mau. Aliás, o Evangelho diz precisamente que, se por acaso os ricos tivessem o azar de serem condenados, em termos espirituais e na vida futura, serem condenados pelo facto de terem sido ricos, Deus teria colocado a fortuna nas mãos de algumas pessoas para as condenar, porque nada nos acontece sem vontade de Deus. E a única coisa que os ricos têm de fazer é saber aplicar a riqueza. Não ficar com ela para eles apenas tipo de patinhas, mas difundir ao seu redor o excesso daquilo que lhes sobra, porque muitas vezes não precisam de tanto. Ajudar os carenciados, desapegar-se um pouco da fortuna para ajudar os outros. Dando empregos, é natural, cria empregos, cria riqueza. Porque quem está empregado acaba por ter dinheiro, é dinheiro que circula, cria riqueza. Então, mas temos assim, vamos lá ver se isto não funciona. Então temos dois tipos de riqueza, que é a riqueza material e a riqueza moral. O nosso progresso espiritual pode ser feito através de riqueza material e também de riqueza moral. Depende da forma como nós nos dedicarmos ao próximo. Tudo depende do nosso relacionamento com o próximo. E diz-nos o Evangelho, no capítulo 13, que caridade material e caridade moral, mas depois temos aqui um complemento que veio através do Espírito da Palavra que diz o seguinte: nestas palavras já são contidas toda a misericórdia moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós seriais perfeitos, sem ódios e desentendimentos. E eu ainda diria mais, sem pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Vem precisamente na sequência daquilo que há um bocadinho referi. E também temos de ter em conta que, nesta expressão, amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que eles nos façam, está contida precisamente a caridade moral e a caridade material. Porque o amar o próximo é ajudá-lo tanto moralmente como materialmente. E a irmã Rosália continua a dizer o seguinte: a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo inferior em que estáis encarnados neste momento. Nós estamos aqui ainda num mundo inferior, mas cabe-nos a nós tentar melhorá-lo e, segundo as previsões que têm aparecido, muito em breve poderemos eventualmente, dentro de 2, 3 séculos, começar uma transição para o mundo de regeneração, que é o mundo mais aventado que o nosso. Mas, se falarmos de caridade moral e da caridade material,
Nós temos exemplos que eu escolhi, 2 que estavam ligados à Igreja Católica para apresentar. Temos aqui Giovanni di Pietro di Bernardone. Alguém me sabe dizer quem é esta personagem? Através do manto que tem, do vestuário que tem? É, Francisco Xavier. O nome de batismo era Giovanni di Pietro di Bernardone. Foi depois começado a tratar por Francisco, e veio a ser Francisco de Assis pelo facto de ter nascido em Assis. O nome Francisco, que é Francesco, foi-lhe atribuído pelo pai porque ele foi batizado na ausência do pai, como vamos ver um pouco mais alto. Ele nasceu em 1181, poucos anos depois da independência de Portugal, ou 1182, e desencarnou a 3 de outubro de 1226, relativamente novo, com 36 anos de idade. Era filho de Pietro di Bernardone di Moriconi e de Pica Burlemo. Os pais, e ele próprio, fazia parte da burguesia de Assis, graças a negócios bem-sucedidos nas cidades de Assis, em Itália, e de Provença, em França. O pai tinha comércio de tecidos finos, tecidos caros. Esta casa, que está aqui, podemos ver, terá sido a casa onde nasceu o Francisco de Assis. O pai encontrava-se em França, como referi há bocadinho, e a mãe batizou o filho com o nome de Giovanni na Igreja Catedral de São Rufino, padroeiro de Assis, na altura em que o pai se encontrava nos negócios em França. Francisco, na sua juventude, tornou-se popular entre os seus amigos por ser indisciplinado e extravagante, mas mostrava já uma índole bondosa. Isto apenas para dizer que, se Francisco teve tudo isto na juventude e acabou por poder mudar a vida dele, nós também, se quisermos, podemos alterar um pouco o nosso comportamento e também a nossa vida. Embora, eu confesso, para mim ainda é muito difícil. Desejoso de ganhar fama como herói, em 1202 alistou-se como soldado na guerra que Assis travava contra Perúgia. Pois eram 2 cidades que se degladiavam e ele alistou-se no exército para ganhar fama e glória. Só que correu mal e ele foi detido, foi ferido, foi detido e esteve 1 ano e tal detido. Quando regressou a casa, vinha bastante doente, doença essa que o acompanhou durante o resto da vida e que não lhe permitiu uma longevidade maior. Por isso faleceu aos 36 anos. No entanto, em 1205, o Papa lutava contra Frederico II e ele alistou-se como católico, que era no exército do Papa. E, animado com a perspectiva da glória, porque era um rapaz novo e queria a glória, dirigiu-se para Roma. No caminho para Roma, houve uma voz que lhe terá soado ao ouvido e que lhe diz: Francisco, volta para a tua terra e dir-te-á o que tens de fazer. Francisco regressou e, pouco tempo depois do regresso, é eleito rei da juventude, num festejo que seria a preparação para a vida de casado, como era costume na época. Será talvez parecido com aquilo que nós chamamos de despedidas de solteiro. No entanto, a seguir a esta festa, começou por perder o interesse pelas festas mundanas e começou a mostrar interesse numa vida mais recatada e na zona erma, um ermo. E nesta capela de São Damião acabou por ouvir uma voz que lhe parecia vir de um crucifixo e que lhe pedia para reconstruir, ajudar a reconstruir monetariamente a igreja. Ele era filho de pessoas ricas, tinha talvez essa possibilidade. Francisco achou que se pedisse dinheiro ao pai, possivelmente não lhe dava. E então foi à loja do pai
apropriou-se de tecidos caros e de boa qualidade. Aliás, o pai tinha uma loja considerada gama alta para aquela época e foi vendê-los para a praça pública. Quando o pai se apercebeu da falta das peças de tecido na loja, foi no encalço do nosso amigo Francisco, acaba por agredi-lo, dar-lhe uma sova, leva-o para a cave da casa e acorrenta-o para que ele não pudesse fugir. A esposa, passado 2, 3 dias, acabou por libertá-lo e Francisco, acompanhado de um amigo fiel, refugiou-se numa caverna, mostrando o desejo de obter o tesouro da sabedoria e de esposar a vida religiosa. Isolou-se perante esta situação, isolou-se do mundo, abraçou a pobreza e em 1207 começou a pregar. É curioso que Francisco não tinha muitos conhecimentos. Era uma simpatia enorme que as pessoas gostavam de ouvir. Quer eu falasse com as plantas, quer eu falasse com os animais, quer fosse uma pregação nas catedrais. Só que, segundo a Igreja Católica, quem podia pregar nas catedrais tinha de ser, pelo menos, diácono. E então, como as pessoas adoravam ouvi-lo, acabaram por nomeá-lo diácono. Foi ordenado, por isso, e ele começou a pregar, precisamente nas igrejas, e um dos sítios onde ele pregava com alguma frequência era precisamente na Catedral de São Rufino. Em 1209, já depois de se ter reunido lá na caverna e de ter juntado um grupo de amigos que depois acabaram por arranjar um convento que os recebeu, pediu autorização ao Papa para fundar uma ordem, que veio mais tarde a ser a Ordem dos Franciscanos, mas na altura ele até nem quis assumir que fosse a Ordem Franciscana, veio mais tarde a ser a Ordem Franciscana. E os franciscanos acabam por ter o voto de pobreza. No entanto, ele, de certo dia, quando regressava para o convento depois de uma pregação, acabou por ter o primeiro contacto com o leproso. E a partir daí teve vários contactos com outros leprosos. Temos aqui de ver uma coisa. Na altura, e segundo aquilo que eu li, precisamente no livro Francisco, o Sol de Assis, diz que, na altura, eram leprosos todos os indivíduos que tinham doenças de pele, fossem mais graves ou menos graves. Entretanto, quando um certo dia que ele estava a pregar, houve uma jovem muito bonita que entrou na igreja e ficou maravilhada com as palavras de Francisco. Essa jovem era Chiara do Ferruccio, que vê-se que é um rosto muito bonito, possivelmente de alguma atriz que lhe emprestou o rosto, porque naquela altura ainda não havia máquinas fotográficas, mas de qualquer das formas é um rosto muito bonito, porque dizem que era um rosto muito bonito e o Francisco chorou quando cortou os cabelos. Então tinha um cabelo loiro, ondulado. Alguém me sabe dizer quem era esta Chiara? Clara veio a ser Clara de Assis. Muito bem. E Clara de Assis era filha do conde de Favarone de Schifi e de Urtelana Fluni, da família nobre Ferruccio. Esta família era ilustre, poderosa, tinha palácio em Assis, com criados, tinha um castelo nos arredores de Assis, com propriedades rurais, uma família abastada. E Clara tinha mais 4 irmãos. Nasceu em 16 de julho de 1193 e desencarnou no dia 11 de agosto de 1253. Por isso, com 60 anos. Nasceu numa família nobre, era dotada de grande beleza. Aos 18 anos, Clara, depois de ter ouvido Francisco várias vezes, abandonou o lar durante a noite e foi ao encontro de Francisco. Era um encontro já combinado. E, como era tradição, ela acabou por levar com ela um vestido de noiva. Porque havia a tradição, e agora creio que ainda acontece, quando se vai para um convento, há a libertação daquilo que nos liga ao mundo carnal e para se ligar ao mundo espiritual. Elas vestem a melhor roupa que têm na altura, e ela foi a roupa o vestido de noiva, e
ainda com o vestido de noiva, Francisco cortou-lhe os loiros cabelos, deixando-o quase careca, e ele chorou, rolaram umas lágrimas enquanto cortava o cabelo. Porque era um cabelo, ele achava que era muito bonito e que era uma pena estar a ser cortado. No entanto, passado pouco tempo de se terem juntado no convento, a irmã Inês acabou por ir para um outro convento e estiveram 35 anos sem se ver. Foram 35 anos separadas. Temos também de referir que a Clara acabou por, deve ser pouco tempo depois de estar no convento, por isso ela fosse com 60 anos, mas os seus últimos 36 anos foram acabados. Por isso ela foi para o convento com 18, aos 19 anos, em 1212, fundou a Ordem das Clarissas, que é uma segunda ordem dos franciscanos, e os últimos 36 anos passou-os acabados. Há uma coisa que vem referida, que é, em determinado dia, ela, na própria cama, acabou por ver plasmado a celebração de uma missa. E, por isso, a Igreja mais tarde acabou por declará-la como a padroeira da televisão. Isto foi 36 anos que esteve acamada. As ordens franciscanas eram medicantes, por isso viviam daquilo que as pessoas lhes davam. Eles iam trabalhar, fazer endimas, ajudavam nos trabalhos do campo, os franciscanos. E a única coisa que podiam receber no fim do dia não era o salário. Era, se tinham pedido uvas, levavam uvas. Tinham ido ceifar trigo, levavam trigo. Mas aqui estamos a falamos de duas entidades, Clara e Francisco, que estavam ligados à Igreja Católica e foram sempre acarinhados pela própria Igreja e foram acolhidos pela Igreja. No entanto, também temos, e vamos agora falar de uma pessoa alguém que viveu no século XII, que é conhecido por Pierre de Valdez, ou Valdez, e Pierre de Vaux. Era um comerciante rico de Lyon. É curioso que em Lyon também nasceu o codificador Hippolyte Léon Denisard Reval em 1804, uns séculos depois. Aqui temos a imagem de Pierre de Vaux junto ao monumento a Martinho Lutero em Worms, na Alemanha. Nasceu em Lyon em 1140, na altura Portugal estava a caminho da sua independência, já tinha travado a Primeira Guerra Grande em 1139, e faleceu na Alemanha, onde se refugiou devido às perseguições em 1205. Encomendou a tradução do Novo Testamento, traduzido entre 1170 e 1180 para franco-provençal. Ele queria que o Evangelho fosse difundido a todas as pessoas, não para ser ouvido na igreja e ficarem calados a ouvir só, mas que houvesse uma discussão aberta, que as pessoas analisassem o Evangelho em comum. E no ano de 1173 foi à Escola de Teologia buscar conselhos para a sua alma. Responderam com a passagem em Mateus 19, versículos 16 a 24, em que diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E ele, que estava decidido a mudar de vida, e não obstante ser extremamente rico, acabou por falar com a esposa e tiveram uma conversa. Entretanto, ele diz-lhe que tinha os bens de Assis, que eram casas, grande parte delas alugadas, e tinham as propriedades rurais. E ela que escolhesse quais queria. Ela preferiu os bens dentro da cidade, e ele acabou por vender os bens que tinha nos arredores, as propriedades rurais, e acabou por realizar dinheiro que começou por distribuir aos pobres. E na festa da Assunção de Maria, enquanto atirava dinheiro aos pobres, clamou: nenhum homem pode servir a dois senhores, a Deus e Mamon. Entretanto, claro que esta situação não agradou à Igreja Católica, porque o Evangelho tinha de ser debatido entre as igrejas e não na via pública,
ele acabou por começar a difundir o Evangelho. Depois houve outra situação que também chocou, e a esposa acabou por ir falar com o bispo, quando soube que o marido, que tinha sido extremamente rico, mendigava pão na rua. E ela foi falar com o bispo no sentido de que fosse proibido alguém dar comida ao marido. Ele tinha de comer na casa dele. E então, quando tivesse fome, que fosse a casa que ela o alimentaria. No entanto, o Papa Lúcio III, como ele pregava na rua e era defensor de que o Evangelho se conhecido por todos, excomungou. No entanto, também nessa altura surgiu um outro grupo que não tinham grande abastança, mas que também não queriam riquezas, que eram os cátaros. O seu principal centro em França foi em Languedoc, no sul do país, e eram conhecidos por cátaros ou albigenses. Em Itália eram conhecidos por patarinos. A sua doutrina baseava-se num dualismo assente na existência de um princípio bom, o bem, que tinha sido criado no mundo espiritual, e um princípio mau, o mal, que estiver na origem do mundo material. Os cátaros, por isso, não eram ricos, mas procuravam o desapego dos bens materiais. O catarismo provém da palavra grega cátaros, que significa puro, ou puros. E então, os cátaros tinham apenas algo que a Igreja também não aprovava. É que eles achavam que, quando uma pessoa chegava quase ao término da vida, e quando começava a definhar, a ficar mais fraca, eles achavam que não era lícito a pessoa começar a jejuar para se libertar mais facilmente do corpo, para que a morte chegasse mais rapidamente. Mas eles não eram a favor do suicídio. Segundo Irmínio de Miranda, eram características do catarismo. Vestimentas simples. Vamos aqui encontrar algumas coisas que também são comuns ao espiritismo. Alimentação frugal e não carnívora, exceto peixe. Abstinência sexual. Renúncia à propriedade privada. Até aqui, enfim, não. Prática da não violência. Recusa ao hábito de mentir. Não recebiam remuneração pelo sacerdócio religioso. Eles tinham apenas no sacerdócio dos cátaros duas, chamemos, patentes. Os bispos e os diáconos foram perseguidos e mortos. Aliás, em 1209, o Papa Inocêncio III moveu uma cruzada contra os cátaros. E acabaram por essa cruzada dirigir-se ao sul de França, e em Béziers foram mortos muitos católicos e, ao mesmo tempo, muitos cátaros. Porque eles não faziam distinção de quem era católico e quem era cátaro. Impunham as mãos para batizar. Não era pela água, mas era ou pelas mãos, ou então pegavam no Evangelho e colocavam em cima da cabeça da pessoa que ia ser batizada. Viviam do trabalho manual. Eram reencarnacionistas. Rejeitavam a divindade do Cristo. Cristo não era Deus. Rejeitavam a Divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e para eles também era rejeitado o inferno e a condenação eterna. Mas se falarmos de pessoas da Itália, de França, temos também em Portugal alguém que fez fortuna. Foi António de Sommer de Champalimaud. Nasceu a 19 de março de 1918 e desencarnou a 8 de maio de 2004. Era filho de Carlos Monteiro Champalimaud e Diana de Sommer Champalimaud. Era o terceiro filho do casal. Aliás, era o filho mais velho do casal. E, sendo o filho mais velho, na altura, quando o pai faleceu, acabou por assumir também a empresa do pai, uma empresa de construção civil que estava praticamente falida. Se as empresas do pai estavam à beira da falência, ele precisava de financiamento. Então foi falar com Ricardo Espírito Santo e conseguiu
um empréstimo de 13.000 contos na altura, que era muito dinheiro, para lhe erguer as propriedades do pai. A partir daí foi o princípio de uma vida de sucesso de António Champalimaud. Acabou por, aos 24 anos, ser administrador de uma empresa, que era a empresa de cimentos de Leiria, que era de um tio, Henrique de Sommer, e de mais um outro sócio. E aí ele tomou o gosto pelos negócios do cimento. E acabou por adquirir todas as cimenteiras a nível nacional, 4 em Angola e uma em Moçambique, que comprou a Portland. Acabou, não vamos falar muito mais sobre o Champalimaud, porque já dá para ver como ele se segurou na vida, porque mais tarde acabou por comprar o Banco Pinto Souto Maior, comprou 2 seguradoras, a Confiança e a Mundial, que mais tarde acabou por juntar as duas, uma só, Mundial Confiança. Teve muitos investimentos em Portugal. O grande salto de António Champalimaud dá-se precisamente com o casamento que ele faz em 1941, em que casa com Maria Cristina Melo, Maria Cristina da Silva José de Melo, que era filha, nem mais nem menos, do que do presidente da CUF. E, a partir daí, o desenvolvimento das empresas do Champalimaud começaram a ter um incremento muito maior, porque havia um escudo financeiro por trás. No entanto, quando se aproximava já de uma idade avançada, ele faleceu com 86 anos, acabou por contrair cancro, aparecer um cancro, e na altura acabou por fundar, em 2004, a Fundação Champalimaud, formalmente conhecida por Fundação Ana de Sommer de Champalimaud e de Carlos Montet Champalimaud. Isto é o nome dos pais. Ele quis homenagear os pais e não quis o nome dele. Foi o nome dos pais que colocou. Foi registada, já depois da morte dele, em dezembro de 2004, tendo ele nomeado antecipadamente como presidente de Leonor Beleza. E é uma instituição sem fins lucrativos. A finalidade da instituição é desenvolver atividades de pesquisa científica no campo da medicina, prevenção e tratamento do cancro. Dedica-se também à investigação de neurociências com o objetivo de investigar as bases neuronais do comportamento. E já pela presidente foi a organização instituiu o Prémio de Visão António Champalimaud e foi um apego constante aos bens. Tanto assim que, quando veio a nacionalização depois do 25 de Abril, ele ficou praticamente sem nada, mas ele acabou por ir para o Brasil e, quando regressou, ele tinha capital suficiente para recomprar o Banco Pinto Souto Maior por 72 milhões de euros e também recomprou 51% da seguradora Mundial Confiança. Ao mesmo tempo, ele acabou por ser também sócio, investidor dos bancos Crédito Predial Português e falta-me aqui um outro. Ele acabou por adquirir o capital, praticamente tudo que ele tinha. Houve uma altura em que ele fugiu por causa da herança sobre das divisões que havia entre famílias que não se entendiam e, na altura, houve um mandato de detenção e ele, antes desse mandato de detenção ser cumprido, fugiu para o México, onde esteve cerca de 5 anos. Por isso, a vida dele foi uma vida na altura, de apego material. Um apego constante aos bens materiais. E, no fim da vida, desapegou-se de uma pequena parte. Mas ele acabou por, mais tarde, se desapegar, porque achou que ele, que tinha cancro, podia, eventualmente, haver uma instituição que se dedicasse ao estudo para proteger e salvar pessoas em termos de estudos. Foi uma ação que considerei extremamente valiosa para apresentar aqui. No entanto, também aqui no capítulo 16 do Evangelho do Espiritismo, número 11, diz: qual é então a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Procurei a solução desse problema nestas palavras: amai-vos uns aos outros. E ele colocou um pouco de amor naquilo que deu. Foram 500 milhões de euros para a Fundação. Para nós,
500 milhões é muito dinheiro. Para ele, na altura, talvez não fosse. Porque ele chegou a ter a maior fortuna de Portugal e a sexta maior da Europa, naquele tempo. Por isso, amai-vos uns aos outros. Nela está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que está decidido à prática do bem, ao próximo, já tem a sua linha de conduta inteiramente traçada. Porquanto, é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade pelo amor, pleno de amor, que procura o infeliz e o socorre sem humilhá-lo. A riqueza da inteligência deve servir-te como a do ouro. Difunda ao teu redor os tesouros de instrução. Mas também, no livro dos Espíritos, se fala precisamente no capítulo 9, na lei de igualdade, provas da riqueza e da miséria, em que o livro dos Espíritos, na questão 814, diz: porque Deus concede a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, para experimentar de maneiras diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram os próprios Espíritos que as escolheram e frequentemente eles como. Muitas vezes, nos nossos vida no plano espiritual, pedimos para vir como pobres na pobreza e outras vezes é-nos dada a faculdade de virmos com a riqueza. Porque aqueles que hoje são pobres, possivelmente no passado já foram ricos, numa outra encarnação. Ou poderão vir a ser numa outra encarnação futura. Felizmente não nos lembramos daquilo que fizemos com boa ou má utilização daquilo que tivemos no passado. E também no questão 815 perguntado: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da miséria ou a da fortuna? E a resposta é tanto uma quanto a outra. Mas também no capítulo 16, número 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, Deus teria colocado nas mãos de quem a tem algo que seria para a sua perdição. E Deus é amor e jamais iria colocar nas mãos de alguém a sua própria condenação, a sua perdição. Por isso, a riqueza é dada para ser utilizada dentro da capacidade de cada um, mas sem utilizar o próximo, de preferência ajudando. Se o rico está mais sujeito a tentações, não possui também mais meios para fazer o bem? E os Espíritos ditaram, e foi compilado no livro dos Espíritos, é justamente o que nem sempre se faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. As suas necessidades aumentam com a fortuna e querer nunca possuir o bastante para si próprio. Normalmente é assim. Quanto mais se tem, pelo menos há pessoas ricas que quanto mais têm, mais querem. Temos depois o apego natural, que é o apego cuidador. Aliás, esta mãe, está aqui na fotografia, sabe que tem um carinho grande pelo filho. Aliás, é natural, é inato, está dentro dela. Embora saiba que mais tarde vai haver um desapego. E o desapego vai começar com o infantário, porque começa a haver uma separação, depois vem o ensino básico, vem o ensino secundário, e quando é na faculdade já começa um desapego. O desapego acaba por tornar-se mais evidente quando depois surge o primeiro emprego. Porque começa a ter uma autonomia financeira e já não está muito dependente dos pais. De qualquer das formas, há sempre o apego familiar. Porque as pessoas da mesma família normalmente acabam por criar uma relação. E depois temos também um desapego excessivo, um apego excessivo. Este apego excessivo é aquele apego dominador, aquele apego dominador. E isso não é salutar, e é necessário também lutarmos contra isso, haver algum desapego, liberdade. O desapego é a liberdade. Muitos dos problemas da vida são causados pelo apego. Facilmente sentimos raiva dos outros, inveja, queixamos-nos sem razão. Porque aquele tem tudo, eu não tenho nada, e no fim de contas é a minha inveja que me faz falar assim. Eu estou
apegado à ideia de que ele tem tudo. O apego é motivo de infelicidade, de tristeza e retarda o nosso progresso moral. Muitas pessoas apegam-se ao passado e continuam a viver no passado, ou vivem apenas a pensar no futuro e esquecem-se de viver o presente, com as suas alegrias e tristezas. O desapego, a facilidade de deixar aquilo a que se tinha apego, é a indiferença, desinteresse. O desapego é a libertação, é envolvimento e intimidade com o que temos e com o que nos rodeia. É libertar-nos do fardo que carregamos. E agora, aqui vem a propósito falar de uma situação que creio que quase a todos ouviram esta história, que é uma história entre um monge budista e o seu aluno. Caminhavam estrada fora, um caminho, e a determinada altura tinham de atravessar o ribeiro. E quando chegaram à margem do ribeiro, viam que estava uma jovem muito bonitinha, que queria atravessar, mas ela tinha medo de se meter à água. E o monge carregou-a em seus braços até à outra margem. O aluno encheu-se de coragem e disse ao mestre: Mestre, sempre nos disse que não devemos tocar numa mulher. E o mestre carregou-a nos braços, de uma margem à outra do rio. O mestre disse: Sim, eu carreguei-a nos braços, mas cheguei à outra margem e deixei-a. Mas tu ainda continuas a carregar com ela. Por isso, a nossa mente muitas vezes carrega coisas do passado que não nos levam a lado nenhum. Mas o aluno continuava a pensar, precisamente na jovem, que o mestre tinha deixado na margem. E então, prestes a terminar, vamos falar apenas dos 10 princípios do desapego. Primeiro, perceba que tudo é passageiro. Tudo, sem exceção. Viva intensamente o hoje, sem ansiedade exagerada enquanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. Tente não criar grandes expectativas. Filtre com equilíbrio as críticas e os elogios, não permitindo que fala alguma determine o seu jeito de ser. Liberte-se de tudo o que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa e em sua vida. Tente não criar grandes expectativas. Aquiete-se e faça silêncio interior, a fim de ouvir o seu coração, sua intuição, sua alma. Cultive a fé, independentemente do rótulo religioso que tenha ou não abraçar. Encontre prazer nas coisas simples da vida. E acho que esta última, encontre prazer nas coisas simples da vida, é a chave com que estes 10 princípios, este decálogo, é encerrado. Porque às vezes, nas coisas simples, encontramos maravilhas, coisas que nós nem imaginávamos. E assim, meus queridos amigos, cheguei ao fim. Estes foram os livros onde me baseei para fazer este trabalho, que foi o meu primeiro depois deste confinamento. E estou muito grato a todos vós pela vossa paciência de maturarem e oxalá que pelo menos tenha resultado. A todos, o meu agradecimento. Tudo de bom para vocês.